Salmos 145, verso 1. Queria nessa noite, estávamos aqui, né? Nós reunimos com o Ministério Infantil, nós não, a pastora Vanessa, e Deus me deu uma palavra aquele dia, e eu fiquei com essa palavra no meu coração. Mas segunda-feira eu fui orar, parece que Deus foi construindo algo. Quarta-feira, quando eu estava no culto de oração, Deus falou: é isso que você vai pregar. Eu queria dar o tema nessa mensagem de guardando a próxima geração. Amém, irmãos? Esse é o nosso maior papel como igreja, irmãos, é guardar a próxima geração. Por que a próxima, não a nova? Porque se for a nova, significa que nós fizemos algo errado. Nós estamos lutando para fazer a coisa certa. Nós queremos, irmãos, passar um bastão, passar um legado. Eu já estou com 46 anos, então se eu viver até 90, irmãos, eu passei para o segundo tempo, né? Já virou o jogo ali, né? Já entrei para o segundo tempo. Por mim pode ter prorrogação, pênalti, não tem problema. Quero continuar, mas o meu papel como pastor hoje é cuidar, pastorear, apacentar, porque esse é o trabalho de um pastor. Mas como um pai de destino, irmãos, é acreditar na próxima geração. Acreditar, irmãos, que esses meninos que saíram daqui, esses jovens que estão aqui nessa noite, eles são os futuros pastores dessa igreja. São os futuros missionários, são os futuros médicos, dentistas, professores. São essas crianças, irmãos, que serão o sal da terra e a luz do mundo. São essas crianças que verão a volta de Jesus. Pode ser que eu não veja, mas eu acredito que essa geração verá a volta de Jesus. E nós precisamos entender que nós não estamos criando, como às vezes, irmãos, deixa a vida me levar. Nós precisamos ser pontuais, nós precisamos ser diretivos. Porque se a gente ler, irmãos, Mateus 24, né, tá tendo guerra, meu Deus, nossa, vai parar a guerra, irmão. O que a Bíblia falou que vai ter? Guerras e rumores de guerra. Então, infelizmente, irmãos, tem muita tragédia, tem muita coisa acontecendo. O mundo tem melhora? Não, irmão, o mundo só tem piora. Porque se o mundo melhorar, Jesus não volta. Sabe, irmãos, o ser humano, ele está cada dia, irmão, regredindo. A evolução que teve no homem de tantas coisas, boa parte está evoluindo, mas boa parte está regredindo. Você vai ver gente achando que é cachorro na rua, gente achando que é bicho, andando igual gato. Irmão, então de verdade, o ser humano vai de mal a pior. Existem aqueles, irmãos, que vão guardar a sua essência, mas o mundo não tem melhora. Mas nós, como igreja, como família de fé, precisamos guardar a próxima geração. Amém? Salmo 145, verso 1 diz assim: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, a sua grandeza é insondável. Olha como Davi, eu sou apaixonado em Salmos. Verso 4: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Então uma geração contando a outra geração a grandiosidade dos feitos que Deus fez. Estão dizendo, uma geração passando para outra o que tinha acontecido, como Deus tinha se movido. Então qual que é o nosso papel? Continuar passando para a próxima geração. Às vezes quando a gente ora, irmãos, né, os mais velhos vão entender o que eu estou dizendo. Uma geração que parece que buscava mais Deus, de grandes experiências, de grandes milagres. E quando a gente vê hoje, fala, mas parece que os jovens não estão fazendo, mas será que nós mais velhos estamos passando para eles da maneira correta? Porque é fácil dizer, falar, não, os jovens hoje não buscam o que eu buscava. Mas espera aí uma coisa, será que nós estamos dando a mão a eles e dizendo e colocando eles na rota? Porque um dia fizeram isso pela gente. Será que o problema não é os jovens? Será que o problema não sou eu que sou pastor? Porque sempre, irmãos, eu procuro dizer, o problema sou eu. Um problema lá em casa, eu nunca falo para a Vanessa, o problema é ela, eu sempre falo, o problema sou eu. Porque se for ela, irmão, Deus vai falar com ela, mas se for eu preciso me arrepender. Então eu preciso tentar parar para olhar como eu estou tratando a próxima geração. Verso 4: proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Proclamarão as memórias da tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Olha, duas gerações trabalhando junto.
proclamarão o grandioso esplendor da tua majestade, e eu meditarei nas maravilhas que fizeste. Eles estão proclamando e os mais velhos estão meditando. Eles estão indo, estão avançando, porque a Bíblia diz: jovens, vos escolhi porque sois fortes. Então, enquanto eles estão indo, nós estamos, irmãos, meditando na lei. Eles estão avançando e nós estamos nas Escrituras. Por quê? Porque Davi, irmãos, quando foi levar a Arca da Aliança de uma maneira errada, o que Davi fez de errado? Não consultou os anciãos. Então, quando Davi voltou chorando, né, teve morte, todo mundo esperava o rei chegar celebrando, e volta o rei chorando, irmãos. E Davi fala: o que aconteceu? Foi lá nos anciãos, os anciãos disseram: Davi, mas a Arca da Aliança carrega nos ombros, a Arca da Aliança não vai num carro de boi. Então existe uma geração proclamando e uma geração meditando as maravilhas que Deus fizeste. Irmão, eu quero ficar mais velho igual o Zé Rodrigues, da IBCM, 90 anos morando na chácara, irmão, falando de missão, falando que Deus é bom, é isso que eu quero para minha vida, irmão, não quero outra coisa não. Verso 6: anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Então eles anunciando e eu falando. São duas gerações trabalhando junto, irmãos. Nós não podemos dizer, né, a gente até separa culto de homens e mulheres, porque se trata coisas específicas, né? O discipulado de jovens, nós vamos separar homens e mulheres, mas nós somos gerações, irmãos. Nós precisamos trabalhar junto, nós precisamos estar junto. Pastor, vai começar um movimento de jovens, nós não sabemos o que fazer. Me leva que eu vou com você. Mas eu vou para sempre? Não, irmãos, vai chegar uma hora que você vai, e eu vou ficar igual Moisés, irmãos, com as mãos estendidas, enquanto Josué vence as batalhas. Porém, eu não posso abaixar minhas mãos, porque Josué perdia as batalhas e quando Moisés abaixava as dele. Então vai ter uma geração com mãos erguidas, irmãos, e uma geração lutando. Sabe quem é essa geração? A geração das escolas, a geração das universidades, que estão lutando, irmãos, com algo muito maior que nós lutamos. Porque no nosso tempo só expulsava capeta na igreja. Quem está aí? Qual é o seu nome? Tinha gente que até entrevistava, né? Quem é? De onde é? De onde vai? De onde tu mora? Falava inglês, de onde tu vem? De onde tu vai? Era isso, irmão. Mas essa geração, irmãos, está lá lutando contra marxismo, contra comunismo, contra professor, contra ideologia. Se a gente, irmão, não tiver com as mãos erguidas, eles não vão vencer as batalhas. Porque a gente fala assim: mas o jovem vai para a faculdade e perde. Por que ele se perdeu? Será que a culpa também não é minha? Porque eu tenho que ter minha responsabilidade. Então o Judá vai para a escola, 1 ano na faculdade, não pode, irmãos, tirar o que eu ensinei para ele 18 anos em casa, porque senão eu tenho que parar e pensar: eu errei. Porque é fácil eu falar do menino que se perdeu, mas será que eu errei? Não foi eu que errei? Que eu não tive 18 anos para treinar ele lá em casa, irmãos? Será que em um ano Karl Marx se tornou maior que Abraão, Isaac e Jacó? Não adianta, irmãos, eu culpar essa geração e não entender aonde a minha geração errou. Porque, irmãos, vai chegar uma hora que a gente vai ter livre-arbítrio, não tem saída. Meus filhos vão escolher. Eu digo que o caminho da família, né, um filho é uma viagem de carro. Você começa dirigindo e o filho atrás. Vai chegar uma hora que o filho vai para frente. Aí é a hora que ele fala: por que é isso? Aí faz igual a mulher, né? Quem tem mulher vai entender. Você anda o dia inteiro de carro, você está com a sua mulher, passa no buraco. E ela fala: você tem que ter cuidado. Não é assim? Sabe, mas vai chegar uma hora, irmãos, que o filho vai para o volante e você vai ser o passageiro. E ele, irmão, vai ter o livre-arbítrio de escolher o que ele quer. Você vai se dar um conselho: não vai por aqui, esse caminho é melhor. E vai chegar uma hora que ele vai casar, aí você passa para o banco de trás. Aí você só anda atrás agora, vai ser maior. Só anda atrás, aí ele é a esposa. E vai chegar uma hora que você nem passageiro não é, você vai estar só na sua casa. E sabe quando ele vai te procurar? Quando tiver um problema, quando aconteceu uma coisa. Então, irmãos, é uma geração dando destino para outra. Nós não podemos, irmãos, errar. Pastor, mas o meu filho escolheu errar. Está tudo certo, mas ele tem que ter uma segurança: eu tenho para onde voltar. Sabe, irmãos, os homens precisam governar as casas. Sabe, os homens têm que entender, dizer: eu estou firme aqui e acabou. Minha mulher é isso, aquilo. Irmão, você é o homem da sua casa, você tem que segurar a sua casa. Meu filho foi para lá, irmão, pode ir, filho, der errado, estou aqui te esperando. A gente, irmão, tem que ser o alicerce, porque se eu não for o alicerce da minha casa, deixa eu te falar, vai dar ruim. Eu sei que muitas pessoas, às vezes o marido não está aqui, às vezes é solteiro, às vezes tem uma situação ou outra, é um caso à parte.
Mas nós homens, irmãos, aqui nessa noite, temos que entender que Deus entregou o governo para os homens. Nós temos que entender isso e nos posicionar para ver isso. Verso 8: o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em amor leal. O Senhor é bom com todos, a sua compaixão alcança tudo que Ele fez. Reina de graças todas as tuas obras, Senhor. Os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é o reino eterno. O teu domínio permanece de geração a geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso com tudo que faz. Irmãos, precisamos como igreja entender que nós somos responsáveis pela próxima geração. A minha pergunta é: o que nós temos investido na próxima geração? O que nós temos feito por eles? Irmãos, tudo o que se faz é importante, mas uma coisa, irmãos, eu aprendi com o homem que foi pastor antes de mim nessa casa, o homem que acreditou no meu chamado, minha casa, minha família. Irmãos, ele tinha um negócio com criança que era surreal. Ele tinha um negócio com criança e ele falava: Humberto, rapaz, quer ficar bravo com a família? É quando uma família se perde. Fala, por quê? Porque aí as crianças se perdem. Hoje, como pastor local, eu entendo o coração dele. Ele ficava indignado, irmãos. Homem que dava cabeçada, mulher, mas quando uma família, irmão, dava um problema, ele falava: esses cabeçudos aí, esses marmanjos, lá na frente vão consertar. Mas essa criança vai colher os frutos das escolhas. Por quê? Porque nós vamos, irmãos, ferir a próxima geração. Existe a palavra, seus mandamentos, que hoje temos, né? O que é esses mandamentos, irmão? Está aqui na minha mão, ó. Mas antes não era assim. Em um contexto cultural, a maioria do povo no Oriente Médio antigo era analfabeta. Hoje que a gente vê, irmãos, a gente tem uma Bíblia, 2 Bíblias, 3 Bíblias. Quando eu me converti, quem tinha uma Bíblia estava rico. De estudo, então, era um negócio surreal. Mas no Oriente Médio, irmãos, a maioria das pessoas era analfabeta. E como, irmãos, quais os mecanismos que eles faziam? Um dos mecanismos era um mecanismo de memorização. Repetições e canções ajudavam as pessoas. Por que eles ficavam repetindo? Por que o salmo repetia? Por que não tinha tantos cânticos, né? Não tinha um telão com letras que a gente cantava. De vez em quando não sabe a música, você abre um olho assim e canta ali. Eu não sei a música, irmão. Eu fico cantando de olho aberto, eu não sei a música, eu quero cantar. Eu canto umas músicas que eu não conheço, irmão. Quando eu sei, eu fecho o olho e adoro. Quando eu não sei, eu abro para me entender, para me aprender. Mas o mecanismo que eles tinham eram repetições e canções. Quando a gente lê salmos, né, alguns salmos, algumas bíblias, você vai ler que está escrito assim: salmos de degraus. Por quê? Porque eles subiam e desciam esses salmos cantando. Já parou para pensar, irmão, como a música tem o poder, irmão, de memorização? Você escutou uma música, uma praga de uma música e ficou pensando nela? Nossa, eu fui para Caldas Novas esses dias, falei para Vanessa, amor, não aguento pensar nessa praga dessa música mais não. Por quê? Porque a música, ela tem esse poder, e isso era algo que eles usavam. O Antigo Testamento, as histórias eram faladas em voz alta. Cânticos ajudavam a passar um legado. Por exemplo, quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles fazem um cântico. Para quê? Porque essas pessoas, irmão, não tinham tanto conhecimento, tanto estudo. Você vai ver que nas cartas, né, você vai ver que a carta de Pedro é menor e as cartas de Paulo são maior, porque Paulo era um homem culto. Paulo era um homem criado aos pés de Gamaliel. Pedro é um homem mais chucro assim, eu acho, igual a mim mesmo, né? Com menos tanto conhecimento, né? O Paulo era o pastor Douglas, né? Hermenêutica, a Marcela, né? O Paulo era alguém igual a Marcela, assim, né? Então, assim, irmãos, está tudo certo, mas era a realidade do povo. Na nova aliança, começou com a transmissão oral, por parábolas e ensinamentos de Jesus. Jesus com seus ensinamentos. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler Mateus, eu li Marcos, eu li Lucas, eu falei, mas parece que eu já li esse negócio. Você teve essa impressão ou foi só eu? Parece que eu já li isso aqui. Sabe por quê, irmãos? Eram através dos ensinamentos de Jesus, suas parábolas. Depois começaram as coleções escritas, depois os evangélicos canônicos. Então Mateus e João andaram com Jesus, Marcos e Lucas não. Mas aí, devido a eles buscarem o conhecimento, Lucas era um médico,
Já viu que o evangelho de Lucas, ele é mais trabalhado? Que o evangelho de Lucas começa dando mais detalhe do nascimento de Jesus, uns detalhes que não tem nos outros. Você vai ver falar melhor de João Batista. Por quê? Porque Lucas era um homem mais letrado. Então está tudo certo, irmãos, mas essa era a maneira. A tradição rabínica, existia uma Torá oral, passada de pai para filho. Então uma geração passava para outra geração. Com 13 anos, esses meninos faziam prova para rabinato. Com 5 anos, eles começavam a estudar a Torá oral. Então, com 5 anos, um pai começava a ser, irmãos, diretivo com os filhos, a ensinar as escrituras, a ensinar a Torá, que com 13 anos, se ele fosse rabino, ele faria uma prova. Com 13 anos, ele passava pelo bar mitzvah. Mas sabe o que existia, eu acredito, de uma maneira melhor? Eles eram mais intencionais. E minha palavra para nós é: a gente tem sido intencional com a próxima geração? Pastor, mas eu não tenho filho pequeno. Mas você pode ser intencional com o filho de alguém. Você pode ser intencional, irmãos, com uma criança que está na igreja, com uma criança que às vezes vem visitar. Você pode, irmãos, às vezes ver uma criança, muitas crianças aqui não, né? Mas você vai ver sempre, às vezes, uma criança que vem na igreja, vem com alguém, o pai e a mãe não são cristãos, eu acredito que você já viu isso. Então você pode olhar essa criança e dizer: vou comprar uma Bíblia para esse garoto. Vou comprar uma Bíblia de história. Você pode presentear. Você pode ser intencional com o filho do seu vizinho que conhece Jesus e dizer: quero te dar um presente. O que é? Uma Bíblia. Quero te dar um presente. Quero sentar com você. Quero te ensinar a Bíblia. Já parou a pensar, irmão, quantas pessoas, uma criança que escolhe Jesus, um jovem que escolhe Jesus, ele muda a história da família? Se não dos pais, mas dos filhos. Se até os pais, irmãos, ele não conseguiu atingir, mas quando algo chega nele, daqui para frente, vai ser diferente. Por quê? Porque alguém decidiu ser intencional. Todo trabalho que a gente faz aqui, todo trabalho que a pastora Márcia faz nos assentamentos, sabe o que é isso, irmão? Ser intencional com a palavra de Deus. Podia falar: não, lá nesse trabalho, assentamento lá, Rosa Saron, os meninos são difíceis demais. A gente também não conta para ninguém não. A gente também é difícil, irmãos. E às vezes vai lá, né, pastor Yasmin, não frutifica igual gostaria, mas algo está sendo acontecendo, algo está sendo plantado, algo está sendo gerado. Amanhã, irmãos, o futuro pastor dessa igreja pode sair de um lugar desse, sabia? Por quê? Porque esse aqui saiu das drogas. Para ele está muito mais fácil que foi para mim. Amanhã dessas crianças pode estar aqui, irmão, ser um missionário, podemos estar enviando ele. Por quê? Por sermos intencionais. E qual tem sido também, irmãos, nosso investimento na próxima geração? Pastor, a galinhada estava gostosa? Não, mas estava, hein? Sangue do cordeiro, não comi nada depois da galinhada até agora. E ainda tem ainda, né? Quem quiser comprar, ainda tem galinhada aqui. Irmão, sentei com um bandeca aqui de um tamanho, comi mais nada, não comi nada e esqueci de comer. O Judá estava comendo pão da ceia aqui. Fui meditar na palavra, esqueci de dar um lanche para ele lá em casa. Sabe por quê, irmão? Estava uma delícia. Mas o que essa galinhada representa? Não é juntar um dinheiro para os meninos, é ser intencional com o que Deus tem para a vida deles. Porque eu acredito, irmãos, que 1 minuto na presença de Deus pode mudar uma vida. 1 minuto, irmãos, uma criança, dos menorzinhos, né, como a Maria, como o Judá, os mais velhos, um dia em um acampamento pode mudar a história dele, irmãos, e colocar uma chama no coração dessa criança, desse jovem, que nunca mais vai se apagar. Não se trata de um passeio, irmão, se trata de ser intencional. E é sobre isso que eu quero falar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 1, verso 1. Que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, não sou Aleluia. Êxodo capítulo 1, verso 1 diz: esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Azer. A todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ao todo, os descendentes
Verso 6: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que não sabia nada sobre José. O verso 6 diz que ora morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então existia uma geração, querido, que é a geração dos irmãos de José, a geração de Jacó, que José manda buscá-los, eles vão, José manda trazer o pai, e eles vivem ali, e José é um homem próspero, José é um governador do Egito, José dá terras a todos os seus irmãos, eles prosperam, mas chega uma hora, irmão, que aquela geração morreu. E o quanto é sério falar de geração. E também, irmão, se levanta um outro faraó. Faraó não era um título, não era um nome, faraó era um título. Então você vai vir dizer sobre faraó, mas nem sempre é o mesmo. Só que, porém, esse faraó nem sabia nada sobre José. Será que, irmãos, também não houve um erro das gerações? Será que a geração dos filhos não conseguiu acompanhar a geração dos pais? Porque estão falando de um faraó, irmão, que não sabia nada sobre José. Só que José, irmão, não era um qualquer não, José era o governador do Egito. Como é que esse faraó, irmão, não sabia nem quem foi José? Será que não houve uma falha geracional de saber, irmãos, passou um homem por aqui, passou um governador aqui, que no tempo da seca, ele teve a revelação, ele sonhou com as 7 vagas magras, 7 vagas gordas, e por causa desse homem, Deus mudou a vida dessa história. Irmão, a gente sabe quem é um político. Quando se entra aqui, Rondon Pacheco, quem foi? Rondon Pacheco foi um governador. A gente sabe quem são as pessoas. E como povo, irmão, como esse faraó nem soube quem foi José. Sabe por quê? Porque eles se embriagaram com a vida boa e esqueceram de passar um legado geracional. Porque a vida deles era boa, irmãos. Eles tinham coisas, tinham bens, tinham posses. José era... Pensou, irmão, em ser irmão do governador? Pastor Acida, que vida boa, né? Meu irmão me busca lá, fala, Humberto, ó, agora essa aqui vai ser a tua tribo, essa vai ser tuas terras. Irmão, estava morrendo de fome. Agora estou sentado, irmão, sou irmão do governador, minha vida está boa. Mas houve um erro geracional. José cumpre seu propósito, vive a obediência, guarda sua família. Porém, se levanta um outro faraó. Uma outra voz de governo contra os princípios que José cria e guardava. Irmão, quando a gente fala de governo, as pessoas têm dificuldade, irmão. Governo é algo muito sério, seja onde quer que for, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja na cidade, seja no país, nas nações da terra. Governo é algo sério. Legisladores desconstruindo tudo que durante nós trabalhamos anos e anos. Será que está parecendo com os nossos dias, irmãos? Onde um legislador com uma caneta vai lá e muda todo o ensinamento que aconteceu de gerações em gerações. São os dias que nós vivemos. Uma caneta muda tudo. Por causa de uma caneta agora, homem entra no banheiro de mulher, mulher entra no banheiro de homem. Ah, pastor, nada a ver. Nada a ver porque não é sua esposa, porque não é sua filha. Quero ver se for tua filha num banheiro entrar um marmanjo lá, o que você vai falar? Deus não permite eu passar por isso não, porque eu fico na porta e falo, você não vai entrar não. Mas homem pode entrar? Não, então eu vou junto. Vou lá na porta e fico na porta do banheiro lá. Ele pode, eu também posso. Ué, não é assim? Por quê? Porque um legislador, né, Rafael? A Maria vai crescer, vai no shopping e entra um marmanjo. Rafael entra atrás igual um pitbull, a cara dele ali, ó, igual um pitbullzão brabo na porta. Fala, eu vou ficar aqui e dá sair. Você não faz isso não? Você não faz, você está errado como pai. Não é só com a minha mulher, minha filha, minha mulher não, qualquer outra mulher aí. Eu vou aceitar isso? Mas por quê? Porque um legislador mudou. Deuteronômio 6,7 diz, ensina com persistência seus filhos, fala sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio está ensinando, irmão, que nós temos que falar da lei de Deus a todo tempo. Tem que falar da lei de Deus no almoçando, tem que falar de Deus, tem que falar caminhando, tem que falar meditando, tem que andar com essa próxima geração, contando o que nós já vivemos. Tem que sentar com esses meninos dizendo, nosso tempo, mais velhos, vivemos algo sobrenatural, mas eu quero declarar que também vocês vão ver isso. Quero declarar que vocês vão ver coisas maiores que eu vivi, porque paternidade são filhos maiores que pais. Paternidade não é um jargão não, irmão. Paternidade é que essas crianças, esses jovens, vão andar em lugar que eu não andei, vão em nações que eu não fui. Por quê? Porque isso é destino. Paternidade, irmão, é crer, irmão, que homens vão tocar nações da terra e vão pisar em lugares que eu não pisei. E eu alegro com isso. Sabe, eu alegrei não pela situação, mas o Douglas, né,
que estava aqui, passou lá em Portugal, está no Brasil por uma enfermidade do irmão, infelizmente, mas quando eu vejo o Douglas lá em Portugal, pastoreando uma igreja do Mevan, eu falo, uau, né, Jean, estava com a gente aqui esses dias, ministrando um violão aqui, e hoje está crescendo, irmão, hoje está voando, e é isso que eu quero para todos. Só que nós, irmão, estamos com mais de 40, esses com 20, 20 e poucos, 15, 25, vão andar em atmosferas maiores que nós. Mas como? Se nós insistirmos na lei de Deus, passarmos para Ele, quando estiver sentado, no caminho, deitando, se levantando, dizendo, o Senhor fará, o Senhor tem uma palavra, vai vir dia mal, mas creia na promessa, está difícil, mas continue, o Evangelho é para forte, o Evangelho não é para fraco, o Evangelho não é para coach, o Evangelho não é mentiroso, o Evangelho é a palavra de Deus. Ah, pastor, evento. Não, evento é evento. O que fica é a palavra. Evento vai embora, luz, câmera, ação, rodopiar, vai passar, mas vai ficar. É a palavra de Deus. Precisamos, como eu preguei esse dia, achar de novo o livro, irmãos. Achar de novo o livro. Pastor, mas eu tenho uma dificuldade de ler a Bíblia. Senta que esse irmão ensina a ler a Bíblia. Pastor, mas meu filho é meio preguiçoso, não gosta de ler. Senta todo dia lá e lê com ele. Porque, irmão, tem gente que não gosta de ler, irmão, tá certo. É difícil a nossa geração, irmãos, porque nós não temos o hábito da leitura. A gente mal lê um gibi quando é pequeno, não é? Mal lê um gibi. Aí você vira crente e tem que ler um livro desse tamanho. Você fala sangue e fogo, não é? É verdade, irmãos. Você fala, não lê a Bíblia, o tamanho que é essa Bíblia. Eu quando vou ler um livro na biblioteca o mais grosso, eu até corro dele, porque eu não tive o hábito da leitura. Mas nós precisamos, irmãos, acreditar. Sabe, irmãos, nós vamos parar para ver. Faraó tinha o poder, mas quem tinha o governo era José. Sabe, Nabucodonosor tinha o poder, mas quem tinha o governo era Daniel. Ter o poder não significa ter o governo, irmãos. Se você for um jovem, um homem de autoridade, você pode ter um patrão, mas esse patrão vai dizer, olha, eu estava orando aqui, eu preciso da sua opinião, preciso de você, irmão, eu estou correndo uma amiga que não está tendo jeito, que ele falou, eu quero fazer uma transição na minha carreira, e eu não posso fazer sem conversar com você. É meu amigo há mais de 30 anos, mas não está sobrando tempo, irmãos. Por quê? Porque ele pode ter o poder, mas ele viu que a autoridade está em mim, que sou filho de Deus, e essa autoridade está em você. Nós precisamos acreditar nisso. Nós vamos ver em Atos 27, 31, Paulo, irmãos, Paulo falava disso aqui na vigília. Paulo, irmão, indo preso dentro de um navio e começa a afundar, irmão, e todo mundo naquele momento está acima de Paulo, todos eles, né, do chefe do navio, das pessoas da autoridade, o soldado, o último é o Paulo. E quando eles não têm mais nada, Paulo fala assim, mas eu tenho uma palavra, e a palavra que eu tenho é, se vocês pularem, vocês vão morrer, mas se vocês permanecerem no navio, vocês vão sobreviver. Eu acredito, irmão, que estava todo mundo prontinho, às vezes com um bote, com um negócio, com uma boia, pronto para sair, mas o poder estava com o chefe da embarcação, mas a autoridade estava com Paulo. Já parou para pensar, irmãos, que o poder pode estar com alguém, mas a autoridade ele deu aos filhos de Deus. Paulo, irmãos, preso em um navio lá, algemado, é um homem de autoridade que fala, se pularem morrerão, e eles têm que parar para ouvir o Paulo lá, algemado, dizendo, meu Deus disse, que se permanecermos, vamos viver. Ter poder não significa ter autoridade, e nós não temos que criar a próxima geração para ter poder, temos que criá-los para ter autoridade, e a autoridade vem do céu, a autoridade vem de Deus. Paulo fala para Timóteo, o que foi profetizado, receba isso, precisa me impor as mãos na próxima geração e declarar, você será um médico, você será um apóstolo, você será um homem que vai fazer diferença. Tem que orar com seus filhos, orar com os seus sobrinhos, orar com as crianças aqui e dizer, Deus vai te levar em lugares que eu não fui, Deus vai te dar o que eu não dei. Por quê? Porque você é o cumprimento de uma profecia. Precisamos olhar a próxima geração como aqueles que vão cumprir os lugares que nós não fomos. Sabe, as pessoas dizem assim, nossa, fulano morreu, mas tinha tanta promessa. Irmão, quem falou que a promessa acaba quando morre? A promessa continua de geração em geração. Sabe, o que Abraão não viu, José morre e eles olham e falam, e viu que o povo era muito. Sabe quando Deus falou lá em Abraão, que faria uma grande descendência? Olha Abraão, olha para o céu, olha as estrelas. E Abraão morreu sem ver. Mas quando José morre, o faraó olha, esse povo é muito grande. A próxima geração viverá coisas sobrenaturais. Êxodo 1:7. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se
e se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Olha a promessa de Abraão cumprindo aqui, verso 8: então subiu ao trono do Egito um novo rei, que não sabia nada sobre José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte que nós. Venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multipliquem, e no caso de guerra, se alinhem aos nossos inimigos, e lutem contra nós, e fujam da terra. Estabeleçam, pois, sobre eles chefes de trabalho forçados, para oprimi-los com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construirão para Faraó as cidades de armazenamento, Pitom e Ramassés. Sabe que esse povo vivia aqui, irmãos? Dias de opressão, dias de dificuldade. Quem de nós está vivendo isso aqui nessa noite? Ninguém. Verso 12: no entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Está dizendo, irmão, quanto mais era oprimido, mais eles multiplicavam. Quantos mais o dia está difícil, mais crescia o povo. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. É a hora de ir, meu amigo. Ah, pastor, mas se levanta ideologia, irmão. É hora de tomar a terra por herança. Ah, pastor, minha casa é difícil, mas os dias maus não vai parar o que Deus prometeu para mim. A crise financeira não para, a promessa que Deus falou que eu vou ser próspero. O meu casamento não aponta que meu casamento vai acabar. A dificuldade que eu tenho aqui não aponta para onde Deus vai me levar, porque Ele conhece o fim antes mesmo do princípio. Sabe, irmãos, esse povo, irmão, eram oprimidos, mas mais se multiplicavam e mais se espalhavam. E a palavra era não multiplicar. Então oprimia, mas eles cresciam. Oprimia, mas eles não paravam. E esse povo, sabe quem é? Eu e você. Então os nossos olhos têm que tirar da dificuldade e começar a olhar para a promessa. Verso 13: e os sujeitavam a cruel escravidão, tornaram a vida amarga, impondo árdua tarefa de preparar argamassas com barro, fazendo tijolos, a executar todo tipo de trabalho agrícola. E em todo esse trabalho forçado, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Essa é a realidade que esse povo vivia. Mas sabe o que acontecia, irmãos? Esse povo, assim como eu e você, tinha uma promessa. A realidade não é a verdade. A realidade que está vivendo não é a verdade que Deus prometeu. Hoje, quando estávamos aqui entregando a galinhada, irmão, já estava para ir embora, entrou um rapaz aqui. Qual que é seu nome? Lucas. Eu falei, meu Deus do céu, morador de rua, queria pegar um saco. Eu falei, não, cara, vamos almoçar. E demos uma coca, oramos com ele, disse, essa é a sua realidade, mas não é a sua verdade. Como você chegou aqui, você pode ter chegado de um jeito, mas não é o que Deus prometeu. Pastor, eu estou passando isso aqui, só que tem fim, depende da sua obediência, porque se não obedecer, irmão, vai ficar assim para sempre, ó. Ah, pastor, vem na igreja, mas não obedece. Verso 15: o rei do Egito ordenou às parteiras das hebreias, que se chamavam Cifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no, e se for menina, deixe viver. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram os meninos viver. A ordem para as parteiras era assim: quando nascer, se for homem, vocês vão matar. Mas as parteiras, sabe o que elas tiveram? Elas temeram a Deus. Elas temeram o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E sabe o que são as parteiras, irmão? A mulher apronta para a igreja. A igreja aponta, irmão, nesses dias, para Cifra e Puá. Uma igreja, irmão, guardando a próxima geração. Uma igreja, irmão, fazendo a próxima geração nascer. Mas os decretos são de morte. Mas nós, a igreja, vamos ser Cifra e Puá. E vamos trazer esses meninos, independente das promessas, independente do que foi falado, independente da circunstância, nós vamos gerar, nós vamos guardar. E vamos trazer esses meninos para que eles possam ser os próximos libertadores. O nosso papel nesse tempo como igreja é ser Cifra e Puá. Trazer a vida para essa geração, para que amanhã se levantem homens, mulheres, libertadores, que vão tocar faculdades, que vão ser os próximos reitores, que vão ser os próximos líderes de hospitais, os próximos enfermeiros,
os próximos técnicos de enfermagem, porque o cenário pode ser contrário, mas em todo o cenário contrário, Deus sempre levantou libertadores. Em cenários difíceis, Deus levanta libertadores. Pastor, mas tem tanto ataque, tanta pedofilia, tanta coisa. Então, é nesse cenário que Deus começa a levantar meninos e meninas cheios da presença de Deus, incendiados pelo Evangelho, apaixonados. É nesse cenário que vem os próximos Billy Graham, que vem os próximos John Wesley, que vem os próximos avivalistas, que vão tocar cidades, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O mundo fala isso, mas eu não sou isso. Eu sou o que Deus disse, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O nosso papel como igreja é guardar essa geração. Meu Deus. Verso 18: então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram ver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo se multiplicava e se tornava numeroso. Sabe por que a Bíblia diz, irmãos, que Deus foi bondoso com elas? Porque nesses dias, as mulheres que eram parteiras, muitas das vezes, eram mulheres que não podiam ter filhos. Eram mulheres estéreis. Essas mulheres eram colocadas como parteiras porque não podia ter filho. A palavra cifrar significa luz, e a palavra puá significa brilho. Sabe, irmãos, mulheres que decidiram, uma igreja que decide guardar a próxima geração, é a igreja que Deus olha e fala: eu posso tocar, porque eles estão fazendo o que é certo. Sabe, irmãos, essas mulheres não podiam gerar filhos, mas Deus foi tão bondoso, que diz que, visto que elas temeram a Deus, concederam famílias, as suas próprias famílias, uma geração guardando, irmão, a próxima geração. Essas mulheres, Deus abençoa com família, Deus abençoa com filho, Deus abençoa com prosperidade, Deus abençoa com negócio. Quer ser próspero? Guarda a próxima geração. Quer ser frutífero? Quer ter uma grande empresa? Começa a investir na próxima geração. Sabe, lá em Itajaí, irmãos, Deus deu uma palavra para o apóstolo Hermínio, que levantaria homens milionários. E ele reuniu com algumas pessoas e falou assim: eu queria que fosse eu, mas Deus falou que não sou eu. Então essas pessoas são vocês. Deus vai dar para vocês, irmãos, diante do Senhor. Hoje eles sentam com o pastor Hermínio e falam: pastor, onde nós precisamos colocar dinheiro? Irmãos, Deus enriqueceu esses homens, mas sabe por quê? Porque esses homens entenderam que os recursos deles não é para eles, é para a próxima geração. E por entender que o recurso é para a próxima geração, Deus permite viver bem demais. Quando a gente entende aquilo que Ele dá, não é para mim, mas é através de mim. Pode ser o que for, irmão, pode ser paixão por Jesus, pode ser recurso, pode ser coisa, irmãos, nunca vai parar em mim, vai passar depois. Sabe por quê? Porque eu escolhi ser rei, não ser represa. Represa, irmão, é água parada, mas eu entendi que dentro de mim fluirá um rio de água viva. Então o que nasce em mim não pode ficar em mim, o que vem para mim não pode ficar em mim. Quando eu ganho uma oferta, eu pergunto: Deus, é para mim ou é para alguém? É pão ou é semente? Porque se for pão eu como, se for semente eu planto. Eu não vou comer semente, irmão. O que é semente eu vou plantar, o que é semente eu vou investir, o que é semente eu vou abençoar, seja na vida de alguém, seja no próximo, seja na obra de Deus, porque você escolhe ser rio ou ser represa. Em qualquer área da sua vida, você escolhe vir num culto dizer: que palavra. Você escolhe dizer: eu vou viver essa palavra aqui, irmãos. E se eu viver essa palavra, Deus muda a minha vida. Se Ele mudar a minha vida, muda a vida da minha família, eu vou na vida das pessoas no meu lugar. Você escolhe chegar no teu trabalho e dizer: eu tenho uma palavra de Deus. Você escolhe chegar no teu trabalho e dizer que o que vem em você continuará. Essas mulheres ajudavam pessoas a ter sucessos aonde elas mesmas não tinham. Celebravam a alegria dos outros, sem mesmo ter a própria alegria. A gente está disposto, irmão, a ser essa igreja, que às vezes eu ainda não vivi isso, mas eu vou celebrar se o meu irmão viver. Eu ainda pago aluguel, mas se o irmão comprar uma casa, irmão, eu vou lá tacar óleo nessa casa, ungir, fazer um churrasco e dizer: glória a Deus pela sua casa, irmão, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, eu sou essa pessoa, irmão. Eu sou essa pessoa. Durante 7 anos eu estava nessa igreja, eu não tive filho aqui, depois Deus nos deu, mas eu celebrei cada criança que nasceu aqui, irmão. Celebrei cada criança, dei presente para cada criança, fui no aniversário, algumas até eu fiz graça na festa. Fui o tio bobo, pastor Ismael. Estou alegre, estou feliz, porque, irmãos,
pode ser a minha dor, mas porque é o tempo da minha dor. Se é o tempo da minha dor, é a alegria do próximo, e eu tenho que celebrar a alegria do próximo. Essas parteiras, irmão, viveram a alegria das pessoas, e por viverem a alegria das pessoas e desfrutarem, Deus acha graça e te entrega, sabia? Porque, irmãos, chorar com quem chora é fácil, dura alegrar com quem alegra, né, irmão? O irmão melhor, também, né? Que também o que, miserável? Deixa o irmão viver a vida dele bem. Também agora, né, essa empresa está fazendo alguma coisa. Também, meu irmão, orando e jejuando. Sendo fiel a Deus. Por isso que Deus faz. Sabe, mas essas parteiras, em meia dor, elas decidiram viver. Nós precisamos ser essa igreja, irmão, em meio a problemas, em meio a circunstâncias. Precisamos estar aqui, irmãos, gerando a próxima geração, guardando a próxima geração, para que eles vivam coisas muito maiores que nós. Esse é o papel, irmãos, de verdade. Eu celebro demais, eu oro, irmãos. Eu oro pelo Douglas em Portugal, eu oro pelo Kevin no Japão, eu oro por eles, irmão, de uma maneira que vocês não imaginam, porque meu coração está lá com eles, irmão. Eu oro para que eles ganhem, vidas, eu oro para que eles ganhem. Nós estamos orando, irmão, por uma irmã lá de Catalão, lá, ir para o Japão, sabia? Estamos orando por ela, preparando um lugar para ela ficar, porque eu não vou para o Japão, já fui, eu estou lá com o Kevin, viu, Graça? O Kevin foi, eu fui também. Agora eu estou mandando outra para lá. Vou mandar, irmão, vou dar oferta, vou fazer tudo, porque eu não posso ir, mas a minha oração pode ir. Eu não posso ir, mas o meu recurso pode ir. Sabe o que é isso, irmão? Jogar a próxima geração, não é jogar, é enviar a próxima geração debaixo de autoridade, porque o poder está no envio, o poder não está no ir, o poder está no envio, e nós precisamos guardar e enviar essa próxima geração. Amós 3:7 diz: certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar os seus profetas. Sabe, irmão, nesses tempos aqui, Faraó sabia que ia nascer um outro libertador. Por que ele começou a matar as crianças? Porque ele sabia. Porque havia adivinhos, havia magos. Mas nós, irmãos, a Bíblia diz que Deus não fará nada sem falar aos seus profetas. Sabe, irmãos, eles podiam ser adivinhos, mas as mulheres eram profetas. Sifra e Puá eram profetas. Cada criança que elas colocavam ao mundo, elas diziam: nós não sabemos, mas vai nascer um libertador. Eu não sei quem é, mas vai vir um libertador. E quando ele vier, nós vamos orar. Deus vai falar com a gente, irmão. É isso que essas mulheres, elas guardavam as vidas. Mas elas também sabiam, assim como o faraó, os magos tinham falado que nasceu o libertador, Leonas. As profetas de Deus, cada um ali que nascia, pastora Cida, ela falava: não sei se é esse não, mas alguém vai libertar a gente daqui. Eu não sei se elas nem foram libertas, mas as filhas foram, as netas foram, porque um dia elas decidiram guardar a próxima geração. Quero terminar aqui, querido, verso 22. Por isso Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixe viver as meninas. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. Amém? O Nilo naquele tempo, irmão, era um rio bonito, tá? O Nilo naquele tempo era um rio onde a filha de Faraó foi se banhar. O Nilo não era o rio de Naamã lá, sujo, fedorento, não. O Nilo era bonito. Mas porém no Nilo também tinha crocodilo, sabia? Que no Nilo tinha os crocodilos que nadavam, irmãos. E quando a mãe de Moisés coloca ele no rio, ela sabe o que ela faz, irmãos? Ela faz um cesto. Deixa eu ver se está escrito aqui. Está escrito, Êxodo 2:1. Ora, um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou, deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino, deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que aconteceria. Sabe, irmãos, a mãe de Moisés esconde esse menino por 3 meses. Já imaginou o que é esconder um menino por 3 meses, irmão? Você já viu os meninos na igreja que tanto que é São Croix? Já viu o menino quando nasce? A mãe conseguiu esconder esse menino por 3 meses, Marcela. Só que chegou uma hora que não deu mais. Mas ela não dispensou. Ela fez um cesto de papiro e vedou com betume e piche. Sabe o que é betume? É a mesma coisa que Noé passou na arca. Sabe o que é o betume? Para mim, o betume é o Espírito Santo. Ela pegou essa criança, irmãos, vedou esse cesto com betume, orou ali, guardou ele e colocou no rio. Só que tinha uma irmã que ia seguindo com a mão estendida, irmão. Ela não jogou não, ela enviou
Nós não vamos mandar, nós vamos enviar a próxima geração. E eles vão e a gente vai aqui, irmão, ó. Estamos juntos aqui, meu filho, Deus te abençoe. Vamos guardando, por quê? Porque não é só o enviar, é cobrir, é guardar, é prover. Essa é a geração que nós estamos trazendo. Nós estamos guardando uma geração para nascer. Mas depois, quando chegar a hora de enviar, eles não serão jogados, eles serão enviados. Nós vamos enviar, irmãos, os próximos apóstolos, os próximos profetas, os próximos evangelistas. Nós vamos alimentar essas crianças, irmão. E mais que tudo, a irmã vai de encontro, pega o menino lá, encontra e fala: ó, eu sei quem pode criar ele, tem uma mulher hebreia lá para criar esse menino. Chama ela lá. Aí vai lá, a mãe do Moisés vai e fala: ó, deixa eu te falar uma coisa para a senhora. Só vai criar ele, então quer dar uma oferta para a senhora? Só vai comprar fralda boa, pastora Cida, leite caro, Aptamil, roupa boa, só a roupa do shopping. Por quê? Porque a provisão também vem no propósito. Quando a gente envia, irmão, um menino, alguém de destino, a provisão vem, o recurso vem, tudo vem. Sempre foi assim. Nos dias de Jesus, querido, Faraó não, Herodes, fica sabendo, os magos do Oriente vão até ele e falam: Herodes, você não viu não? Uma estrela no céu? Não vi não. Um menino nasceu, um filho vos deu, pregou para ele Rafael, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Então vai lá e manda trazer esse menino. Sempre num tempo de dificuldade, irmãos, de opressão, Deus levanta libertadores. Pastor, parece que a pedofilia aumenta, parece que as crianças aumentam, as barbaridades aumentam. Então, é nesse tempo que Deus vai levantar grandes homens e mulheres de Deus. É nesse tempo, irmão, que nós vamos crer. Por quê? Porque a última promessa do Antigo Testamento, que está em Malaquias 4, aqui eu quero terminar para a gente orar, diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele fará que o coração dos pais se voltem aos filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando para a destruição. Sabe qual que é a última promessa? Conversão de coração de pais e filhos aos pais. E se a gente não fizer isso, sabe o que ele fala? Que ele vai vir e feriar a terra com destruição. É essa a última palavra do Antigo Testamento. Malaquias 4, 5 e 6 diz: e uma geração de corações convertidos, de pais e filhos aos pais. Irmãos, quantas barbaridades nos dias de hoje a gente vê, pastor Cida, entre pai e filho e pai? Isso não acontecia. Então no meu olho não está na barbaridade, meu olho está na promessa, que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nessa noite eu queria orar, eu queria te convidar a ficar de pé. Queria que alguém pudesse ali chamar as crianças lá do